e tudo que nós, aleluia, fizermos para Ele, aleluia, nossas vidas no altar do Senhor Jesus, que Ele possa nos abençoar. Vou orar aqui pelo meu esposo. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus amado, eu te entrego, Senhor, mais uma vez, Senhor, teu servo nas tuas mãos. Usa, Senhor, com poder e autoridade. Lava ele com teu sangue, Senhor. Dá vitória para ele, Senhor. Usa como instrumento, Senhor, Pai amado, nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. É o Senhor que dá conhecimento para o homem, Senhor. É o Senhor que capacita, Pai. Assim, Senhor, abençoa nossos corações para receber, Senhor, a porção, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. Aprender de ti, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, que, Senhor, aleluia, que possamos, Senhor, obedecer, Senhor, aleluia, o teu, Pai, o teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus, e assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Podem sentar. João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Seja o santo nome do Senhor. João capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tudo que pertence ao mal serve para o mal. Tudo que pertence ao bem serve para o bem. Assim como tem um representante do bem, que é Deus, tem um representante do mal, que é o diabo. Assim como tem os filhos de Deus, também tem os filhos do diabo. Assim como tem as pessoas da verdade, também tem as pessoas da mentira. Assim como existe as trevas, existe também a luz. Então, tudo isso é muito claro, tudo isso é muito direto, tudo isso é muito visível. Ninguém pode ser da luz e ser das trevas ao mesmo tempo. Ninguém pode ser bom e ninguém pode ser mal ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo. De uma fonte não pode sair água doce e também sair água amarga. Ou sai água doce ou sai água amarga. Mas tem muita gente aí dentro desse mundo perdido e pecaminoso que crê que é possível sim uma pessoa ser boa e ser má. É possível sim uma pessoa estar servindo a Deus e indiretamente está ligada ao diabo. Tem filósofos aí fora, como muitos anos atrás se falava sobre a nova era, que aonde existia um pouquinho de bondade, existia um pouquinho de maldade. E eles acreditavam nisso, eles pregavam isso, eles anunciavam isso. E a igreja naquele tempo era um pouco mais despertada para perceber essas coisas. Ela não caía nessas ciladas. Mas nesses últimos dias, as pessoas não conseguem mais separar as coisas. As pessoas não conseguem perceber o que é do bem e o que é do mal. Isso eu não estou falando já do mundo, eu estou falando de pessoas que estão na casa de Deus. Pessoas que servem a Deus. As pessoas estão tão contaminadas internamente pelo mal
que qualquer coisa que aconteça em um ambiente onde existem 10 pessoas, mas por causa de uma pessoa só ter cometido um erro, ter feito uma coisa errada, ter feito mal, aquela pessoa que não sabe mais discernir, que não sabe mais separar o bem e o mal, ela generaliza por causa de uma única pessoa e diz que os 10 são do mal. Tem um monte de crente assim. Uma igreja, hoje em dia, se um único membro falar bobagem, quem ouve essa bobagem vai dizer que o restante também vai falar bobagem. Se uma única pessoa errar dentro de uma igreja, aquela pessoa que não sabe a diferença entre o mal e o bem, mas porque ela está misturada nisso, ela vai dizer que toda aquela igreja é do mal. E eu estou falando dessa igreja. Eu estou falando da igreja primitiva, amor próximo. A gente tem que falar de onde nós estamos. Muitas pessoas já vieram para esse lugar. Desde quando estava no primeiro ponto. Que Deus foi abençoando, era um lugar pequeno, e Deus trouxe nós para esse lugar, que é um lugar maior. Desde lá, tem pessoas que não entenderam que um veio matar, roubar e destruir, e outro veio dar vida e vida com a mudança. Um que representava o mal e outro que representava o bem. Porque quem está do lado do bem, ele sabe quem é do bem e quem é do mal. Mas quem não sabe que caminho vai seguir e que qualquer caminho serve, ele não consegue diferenciar as coisas. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou mais naquela igreja porque tal pessoa fez coisa errada. Eu não vou mais naquela igreja porque uma única pessoa falou algo para ela generalizou pastor, presbítero, professores, irmã do ciclo de oração, colocou todo mundo no mesmo saco, generalizou, porque essa pessoa não conhece a verdade e tenta denegrir o povo de Deus. E essas pessoas não vão denegrir o povo de Deus, porque o povo de Deus é santo. O povo de Deus conhece a verdade. O povo de Deus sabe para onde vai e o que crê. Claro que esse texto que eu acabei de ler agora para vocês, a gente sempre atribui ao diabo, o ladrão que vem matar, roubar e destruir. Dentro de uma exegese que não cabe a mim falar sobre isso aqui, nós sabemos que o ladrão não é diretamente o diabo. Está falando muito dos líderes religiosos que são chamados de ladrão, aqueles que se fazem de pastor, que tenta e entra e contamina e engana. Mas eu vou deixar essa parte de lado, porque aqui não é totalmente uma aula, mas é uma aplicação, é uma pregação. Então eu vou pelo ditado popular. Você aí, teólogo que está me ouvindo, não me critique se eu chamar o ladrão aqui de diabo. Eu vou pela questão popular. A questão popular, todo mundo crê que esse ladrão aqui é o diabo. Então vamos pelo ditado popular. Ninguém vai para o inferno por crer nisso, porque o diabo realmente mata, ele destrói, ele rouba, tudo isso ele faz. Como também fazem também os líderes religiosos que não têm nada de Deus, que só querem matar, roubar e destruir também o que há de melhor numa pessoa que quer servir a Deus. Então vamos entender aqui que esse ladrão é o diabo. E o diabo, ele veio simplesmente para matar é mal, destruir é mal, é bom. Então nós percebemos que tem aqui dois personagens. Aquele que mata, rouba e destrói. Isso é um objetivo dele. É isso que ele quer fazer. E é isso que ele vai fazer. Queira ou não queira a humanidade, mas é isso que ele vai fazer. Roubar, matar e destruir.
Mas as pessoas têm um escape. As pessoas têm uma escolha. As pessoas têm uma outra decisão a tomar. Ela pode ir para o lado direito e ficar do lado daquele que veio dar vida e vida em abundância. E quando você está no lado daquele que veio dar vida e vida em abundância, você consegue vir para a casa de Deus e ver só o lado bom daquele culto, daquela reunião, daquela pregação, daquela palavra, daquele comentário, daquela pregação, daquele cântico. Você consegue ver o lado bom de tudo isso porque você está do lado daquele que vem te dar vida abundante. Então a sua vida é limpa, a sua vida é cheia do Espírito. Você prefere mais servir a Deus do que outras coisas, porque aquele momento te traz uma conexão com aquele que deu a vida e que te dá a vida em abundância. Então você não vai generalizar o erro de alguém como todo mundo estivesse errado, porque você tem vida abundante, você tem paz, você tem vida, você tem energia do Espírito Santo na sua vida. Porém, eu devo reconhecer que do outro lado tem aquelas pessoas que estão do lado daquele que veio matar, roubar e destruir. E qualquer crente, seja aqui na igreja ou lá fora da igreja, que esteja do lado dele, automaticamente vai fazer tudo ao contrário. Porque ele não tem vida abundante, ele não tem paz, ele não tem o Espírito Santo, mas ele tem o espírito desse ser que vem trazer desunião, que vem trazer comentários contrários à palavra de Deus. O próprio Jesus disse que um reino subdividido não sobrevive, porque ele sabe que por trás de alguém que tenta dividir o reino, isso traz fraqueza em relação ao inimigo externo. Isso quer dizer o quê? Se nós que servimos ao Senhor nesse planeta Terra estivermos divididos e lutando entre nós estamos nos enfraquecendo em relação ao inimigo externo. Quem é o nosso inimigo? O diabo. Todas as vezes que a igreja briga entre si, ela se enfraquece em relação ao inimigo externo, o diabo. E ele está gostando disso. Ele está aplaudindo. Aí o que a pessoa faz? Ela precisa ser vigilante. Ela precisa perceber a ação do diabo naquele local. Eu estou dizendo para vocês aqui que existem os dois lados. O lado do diabo e o lado de Deus. Quando você tem o lado de Deus, você consegue perceber o trabalhar do diabo para tentar trazer a divisão no meio do povo de Deus e desanimar os desavisados. Eu vou dizer uma coisa para você. Seja aqui, ou seja em qualquer igreja onde você estiver, se você começar a ir para a casa de Deus e você começar a ficar desanimado de estar naquele local, servindo ao Senhor, porque você está ouvindo fofocas dentro da igreja, ouvindo comentários desagradáveis dentro da igreja, ou se você está ouvindo qualquer outra coisa que você acha que não deve acontecer dentro da igreja, eu quero te dizer uma coisa, que você está perdendo o lugar daquele que veio da vida e vida e abundância, e está indo para o outro lado, que é o desânimo, aquele que veio matar, roubar e destruir. Ele está matando a sua fé. Porque você não está percebendo que você está indo para o outro lado. E um crente bem preparado, ele não vai para o outro lado. Ele se mantém aqui. Se mantém na palavra. Se mantém em Deus. A visão dele, o objetivo dele é Cristo. O objetivo dele, a visão dele é a cruz. Mas para isso, o povo precisa
cada vez mais ler a palavra. O povo precisa cada vez mais se alimentar da palavra. E não é de se admirar pela experiência que eu tenho de vida e observar essas coisas acontecendo em vários lugares, de crentes estarem tão avivados, tão empolgados, com tanta vontade de cantar, com tanta vontade de pregar, com tanta vontade de ensinar, com tanta vontade de se envolver, e de repente aquela pessoa desanima de tudo. Por quê? Porque ela simplesmente só viu o que era bom. Ela simplesmente só viu aquilo que convém ao Evangelho. Aí essas pessoas não têm estrutura. Porque você vai para uma igreja e você olha, mas que lugar maravilhoso. As irmãs sorriem. Os irmãos sorriem. As crianças são felizes. Você só vê o lado bom da coisa e você se estrutura aí, na aparência das coisas positivas, ao ponto de vista do ser finito que observa essas coisas. Só que com o passar do tempo você começa a perceber que aquele sorriso, às vezes, entre algumas irmãs, alguns irmãos e algumas crianças, não é um sorriso que se possa dizer que lá fora é a mesma coisa. Aí você percebe uma desavença entre uma irmã e a outra, ou você percebe um pastor que não se dá bem com aquele outro pastor. Aí você olha assim, mas como é que é possível isso acontecer na casa de Deus? Aí a pessoa começa a desanimar. A pessoa começa a se entristecer, mas isso não pode acontecer na casa de Deus. Isso não pode. A estrutura dela, pelo que ela viu, começa a arruinar. O alicerce aonde ela baseou toda a avaliação dela de um povo de Deus foi só no que ela estava vendo. Só que ela não consegue ver o coração das pessoas. Como dizia a minha avó, coração é terra que ninguém consegue andar, a não ser aquele que tem o seu próprio coração. Por quê? A estrutura dela estava alicerçada só no que estava vendo. Irmão, um conselho de Deus para o seu coração. A nossa estrutura não tem que ficar só no que a gente vê, no que a gente sente, no que a gente cheira, no que a gente simplesmente ouve, simplesmente naquilo que toca, porque isso vai tudo pelo sentimento. Um servo de Deus, uma serva de Deus, não vive de sentimentos, ele vive de fé. E essa fé, ela precisa de um alicerce firme, que é a palavra de Deus. Porque quando você tem a palavra de Deus, você sabe que é possível, no meio de um povo que serve a Deus, ter trigo e ter joio. Está aqui na palavra, eu não estou inventando. No meio do povo do Senhor, tem trigo e tem joio. Mas quando a pessoa não tem conhecimento disso, ela acha que todo mundo é trigo. Ela acha que todo mundo vai para o céu. Ela acha que todo mundo é fiel, sincero, honesto. Ela acha que todo mundo é trigo. Porque a estrutura dela só está no ver, no rir, no conversar, no tocar, no abraçar. E ela vai fazendo suas avaliações. Mas a palavra de Deus, Senhor, nos diz que eles têm que ir além disso. E além da aparência. E perceber pela palavra o que realmente é possível as coisas acontecerem dentro do local chamado Casa de Deus. Que também tem um joio. E a notícia que eu tenho para dizer para vocês, que eu, o pastor dessa igreja, nós não temos nenhuma permissão para arrancar o joio do meio da igreja. Nós não temos uma permissão.
Quando os seguidores de Cristo chegaram para Jesus, eles nos falavam sobre uma parábola sobre o joio e o trigo, que o homem plantou o trigo, aí veio o inimigo, também semeou o joio. Aí perguntaram para o dono daquela terra: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio do meio do trigo? Aquele dono daquelas terras disse: não, que fez isso foi o inimigo. Deixa crescer juntos. Deixa crescer juntos. Porque naquele dia, quando for fazer a ceifa, quando fazer a colheita, eu vou separar o trigo do joio. E o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Então, deixemos, amados, todo juízo, toda decisão, toda separação nas mãos de Deus. Porque se somos do bem e temos vida abundante, se estamos do lado de Deus, vamos pela palavra, vamos servir a Deus. Ainda que você saiba de alguma coisa negativa aí onde você está, isso não te contamina, isso não te influencia. Tem muita gente influenciada pelo mal e que se diz, mas é influenciado pelo mal. Não sei onde isso aqui, que nós devemos influenciar e não ser influenciado. A palavra de Deus nos diz isso. Porque senão a gente vai ficar do lado de quem veio matar, roubar e destruir. Queira ou não queira. Por quê? Digamos que eu esteja do lado daquele que veio dar vida e veio dar mudança. Só que eu sou aquela pessoa que eu estou do lado de Deus porque eu estou vendo um povo muito legal. Todo mundo sorrindo, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando. E aí eu digo, eu estou do lado daquele que veio dar vida e vida abundante. Só que depois eu começo a perceber que ninguém é unido. Então aquela estrutura minha é fraca, porque não está na palavra. Aí eu começo a falar mal da igreja. Aí eu começo a falar para o ímpio lá, eu estava naquela igreja ali. Aquela igreja ali não é de Deus não. Aquele pastor não é de Deus não. Aquela irmã não é de Deus não. O que prega ali não prega a verdade não. O que você acha que está acontecendo? Essa pessoa está sendo influenciada pelo inimigo. Porque ela não tem palavra de Deus no coração. Então ela começa a caminhar para ir. Aí ela pega outras justificativas de outras situações que não tem nada a ver com a palavra de Deus e se apoia ali e começa a falar coisas que a palavra de Deus não diz, como se fosse a dona ou o dono da verdade, e isso cada vez vai afundando essas pessoas no lamaçal. Até hoje, eu nunca vi uma pessoa que foi contra o povo de Deus e prevaleceu. Eu nunca vi aquela irmãzinha que se acha santa, melhor do que todo mundo, condenando todo mundo, achando que a igreja está todo mundo em pecado e só ela está bem com Deus, não está hoje lá no mundo bebendo cachaça, se prostituindo e até usando droga. Tenho várias experiências dessa natureza. Conheço pregadores, conheço mulheres que se diziam que eram missionárias, pastoras, que foram contra toda uma igreja, se colocando como uma única perfeita e hoje estarem no mundo. Pregadores estarem no mundo. Presbíteros estarem no mundo, porque se acharam melhores do que o povo de Deus. Ninguém é melhor do que o povo de Deus. Porque cada um de nós temos um preço. Então, pelas pessoas que estão aqui, eu já me sinto extremamente feliz. Porque uma só alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma, uma única pessoa, uma única criança, uma única irmã, um único irmão, essa mesma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Você vale mais do que o mundo inteiro. Você vale mais do que toda a fortuna do mundo. Você vale mais do que todas as Ferraris.
Você vale mais do que todos os milhões que aí existem. Você tem um valor grande para Deus. Mas nunca deixe o diabo te levar para o lado dele, porque ele vai te matar, ele vai te destruir e ele vai fazer com você tudo aquilo que ele deseja fazer, que é fazer de você o nada. Enquanto para Deus você é tudo, valendo mais do que o mundo inteiro, para o diabo se torna um nada. Que venhamos a ter sabedoria de Deus. E todas as vezes, para finalizar, que algum pensamento vier à nossa mente e dizer assim: eu estou desanimado para ir para aquele lugar. Eu não consigo mais, não suporto mais ouvir uma irmã falando contra a outra, eu não suporto mais ouvir jovens falando contra o outro, eu não suporto ouvir mais aquele irmão falar contra o outro, eu não suporto mais ir por esse lugar. Isso não é a voz do Espírito Santo. Todas as vezes que você não sentir vontade de estar nesse lugar, isso é sério. Todas as vezes, se você sentar na sua casa e dizer: eu nem sinto nada de ir para aquele lugar, o diabo está te usando. O diabo está dizendo para você não ir. Porque ele sabe que ao você entrar aqui com todas as falhas e defeitos que há nas pessoas, esse lugar ainda é e será a casa de Deus. Esse é o lugar onde você pode servir a Deus. Ainda tem gente que pode até dizer assim: eu prefiro ficar aqui no celular do que ir para aquele lugar. Eu vou ficar aqui no celular, eu prefiro conversar com o parente, vou conversar, vou ver um filme aqui no YouTube, eu estou ganhando mais do que ir para aquele lugar. Essas pessoas estão sendo contaminadas pelo diabo. Não há como negar isso. Não tem como explicar isso, não tem como eu dizer que é o Espírito Santo que está me segurando ali. O Espírito Santo quer que você venha para a casa dele, para servi-lo, para abrir o seu coração, para ser abençoado por ele. Aquele momento que você tira de louvor e adoração a Deus. Você teve um dia cansado no trabalho, na escola, em qualquer outra tarefa, e esse momento reservado para o Senhor é para você estar na casa de Deus. Se você não entender esse momento de reserva para Deus, que momento você vai reservar? Irmão, se eu não orar na igreja, eu vou orar em casa. Você não consegue, irmão, é difícil. Vai lavar louça, vai lavar roupa, vai varrer casa, vai cuidar de criança. Esse é o momento onde você pode estar aqui livremente para servir e adorar a Deus. Mas as pessoas não entendem isso e deixam o diabo enganar. Deixam o diabo colocar esses pensamentos: não, vou ficar aqui em casa para fazer algumas coisinhas e eu vou lavando a louça e vou dizendo: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Não é a mesma coisa, irmão. Não estou dizendo que Deus não está recebendo a tua adoração quando você está fazendo, mas não é a mesma coisa quando nós estamos juntos. Quando nós estamos servindo ao Senhor juntos. Quando nós estamos ouvindo as experiências dos nossos irmãos juntos. Porque nós estamos aqui, é porque nós nos amamos uns aos outros. E essa união nos faz cada vez fortes em Cristo. Sair fora, ir para o isolamento, ninguém sobrevive. Precisamos estar juntos. E o diabo quer dividir, porque ele sabe que lenha junto, o fogo é maior. Madeira junto, onde está pegando fogo, tudo dá certo. Separa, apaga. Precisamos estar juntos. A palavra de Deus, devemos estar juntos e unidos em Cristo. Falhas e defeitos existem. Finalizo aqui. Quem está me ouvindo agora pelo celular, pela internet? Se você está numa igreja e você acha que aquela igreja não é tão boa como você quer, eu digo uma coisa para você: para onde você for, para a igreja que você for, você vai ser um motivo de estragar aquela igreja. Porque quem não é bom aqui, não é bom em lugar nenhum. Não adianta. Irmão, aqui eu não sou bom, mas em tal lugar se eu for, você é bom. Mentira. Mentira do diabo.
Se você não é bom aqui, se você não serve ao Senhor com sinceridade aqui, mesmo a igreja você vai servir. Porque quando a pessoa vai para um lugar, tudo tem que ter uma indicação, tudo tem que ter um planejar, tudo tem que ter uma orientação de Deus para que faça com que você vá para um determinado trabalho para ajudar. É diferente. Saiu por causa de fofoca, por causa de confusão, por causa de qualquer coisa, de um lugar para o outro, vai causar problema lá. Isso não significa que tem muitos irmãos que têm saído de um ministério para o outro, porque Deus tem tocado o coração e ele viu a necessidade daquela obra e foi para lá, ajudou. Não estou falando desse negócio de irmão que saiu do ministério e foi para o outro para ajudar. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas que saem porque saíram por fofoca, por confusão, porque não gostaram de tal coisa, porque acharam que alguém falou uma coisa errada, alguém fez um comentário desagradável. Aí eles saem por esse motivo. Essa saída é do diabo. Então eu aconselho a cada um, quem quiser vir se congregar aqui na igreja primitiva, amor próximo, você está convidado a vir se congregar. Mas venha na direção de Deus, venha para ajudar essa obra, venha para somar com nós, venha para divulgar o Evangelho, mas não venha porque você discutiu com o seu pastor, não venha porque você discutiu com a sua pastora, não venha porque você acha que a sua igreja lá, todo mundo é fofoqueiro e só você que é a perfeita, porque o mesmo defeito que você vai ver lá, as falhas que você vai ver lá, você vai ver aqui também. E em qualquer lugar que você for, porque aonde há trigo, há joio. Tem joio e trigo aqui nessa igreja, tem joio e trigo na Deus de Amor, tem joio e trigo na Universal, na Quadrangular, na Batista, em qualquer lugar tem joio e trigo. Então não venha com essa história de que todo mundo que está na igreja tem que ser perfeito. Deveria ser assim, mas infelizmente tem pessoas que ainda não abriram o coração para a palavra, para o Evangelho, aí infelizmente caminham por esses caminhos que são contrários à palavra. Que os irmãos fiquem com essa palavra, coloquem no coração, porque essas palavras vieram de Deus para você. Para você que está me ouvindo também, que Deus te abençoe e sigamos firmes nessa caminhada e que Deus nos faça entender a nossa missão. Amém. Mensagem direto objetivo, mensagem gloriosa no nosso coração, a entender que Deus quer a finalidade da nossa vida, é o propósito, o objetivo, a pessoa ser humilde diante do Senhor. Deus quer usar os humildes, Deus nunca usa os exaltados, mas Ele usa os humildes, aqueles que estão dedicados à obra do Senhor. Que Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela cooperação de cada um de ver aqui. Aqui de vocês vieram, o que Deus sabe, né? Você está no trabalho, você trabalha em outro serviço, né? Mas que Deus te abençoe a sua vida lá onde, na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho, aonde você esteja, não deu tempo para você vir, né? Mas que Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza absoluta que você ficou com vontade de vir, né? Seja de vir, mas alguma coisa atropelou você para não vir até aqui, mas que Deus possa abençoar a sua vida. Quero chamar a Juliana para orar, finalizar o nosso trabalho, a obra de Deus. Vamos orar e usar a bênção para fora. Deus querido, Pai, obrigado, Senhor Deus querido, Pai, Deus querido, Pai,